dizer que é uma grande honra estar conectada com você nessa tarde, desfrutando desse momento, desse chá entre amigas que nós preparamos com tanto carinho para vocês. A palavra de Deus fala que onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Está lá no Salmo 133. Então, pelo simples fato de você estar conectada, de você estar em comunhão conosco nessa tarde, a bênção do Senhor já está ordenada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém? Então, recebe aí nessa tarde aquilo que Deus tem preparado para você. Se você ainda não preparou o seu chá, dá tempo, corre lá, prepara um chá bem gostoso, pãozinho de queijo e senta para ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deixe esse momento reservado para você. Nós teremos encontros mensais, onde todo mês nós traremos uma convidada muito especial que vai trazer uma palavra abençoada para edificar as nossas vidas. Amém? Eu não vou falar ainda o nome da convidada, é surpresa para vocês, mas é uma mulher de Deus que sempre esteve presente nos nossos chás presenciais, inclusive ela sempre organizou vários maravilhosos e eu sempre estive desde quando me converti, desde quando cheguei na nossa igreja, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês nessa tarde. Amém? Deus abençoe a tua tarde, fica com a gente, depois posta uma foto bem bonita aí do seu chá, assim como eu vou fazer também. Bom? Deus abençoe, fica na paz. Oi meninas, é com imensa alegria que eu estou aqui novamente, né, realizando o Chá das Mulheres, né? Agora sob nova direção, mas eu estou muito feliz. Hoje eu me peguei relembrando, né, quantos chás a gente já participou, quantos chás a gente já esteve presente, já fez. Nossa, tantos! Eu acho que cada uma de vocês que está vendo agora, está assistindo, tem uma lembrança de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que aconteceu no chá que você foi pela primeira vez, algum convidado que você levou, alguma palavra. Nossa, são tantas lembranças, né? São 26 anos, né? E cada ano era realizado um ou até 2 chás, né? Então são muitas lembranças mesmo. E eu sempre estava ali, né? Sempre participando, nunca deixei de participar, né? Raras vezes que eu não estava trabalhando, né? Nos bastidores, servindo, fazendo o chá. Mas eu sempre estava ali e era com imensa alegria. E hoje fiquei saudosa daquela época, daquele tempo, da nossa comunhão gostosa, né? Das palavras, das coreografias. Nossa, muito legal a gente lembrar. Eu sei que cada um de vocês agora vai puxar pela memória e lembrar um pouquinho, né? Do que nós já passamos, da nossa história, né? Dos 26 anos da nossa história de grupo de mulheres, né? De rede de mulheres. Agora é chosen, né? As escolhidas, mas nós sempre fomos, né? As escolhidas de Deus para estar aqui no Parque São Rafael, junto com o pastor Rogério e a pastora Terezinha, sempre ali, sustentando, né? Realizando da melhor maneira para agradar, né? O Senhor, para fazer pela obra, né? É muito legal. E eu estava pensando também que toda vez que a gente vai realizar um chá, né? Com alegria de convidar, de servir, por trás de tudo tem um cuidado, né? Um planejamento, um cuidado muito especial com cada uma, pensando em cada uma, cada xícara que você coloca, tudo que você prepara é pensando em alguém, né? Pensando que aquela pessoa vai sentar ali, vai sentar com tal pessoa, aquela mesa, à disposição dos lugares. Você sempre está pensando em alguém, e é isso mesmo, né? É o nosso dever, é o nosso ministério, sempre estar cuidando uma das outras. E tem um preparo por trás disso, sempre tem um preparo, né? São semanas de intercessão, são semanas de preparo na compra dos alimentos, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai servir, as mesas, as toalhas. Então, é um cuidado, é um preparo mesmo que nós temos para realizar alguma coisa, para servir o irmão, né? Mas realizar na obra do Senhor, porque isso agrega, né? Isso agrega para a obra, agrega, porque cada pessoa que é tocada nesses chás, cada pessoa que é tocada pela palavra, pelo amor que uma demonstra pela outra, porque às vezes você chega nesses chás até
triste, com problemas, aí você começa a brincar, começa a se divertir, começa a trocar experiências que sempre acontecem nos chás, uma começa a contar alguma coisa para outra, chegou com problemas, fala, hoje quase não vim, porque aconteceu isso, aquilo, né, teve problemas para não ir, impedimentos, mas aí quando chega nesse momento do chá, aí começa a rir, a se divertir, a participar das brincadeiras. Então é um preparo que cada uma mulher envolvida na equipe, envolvida nos bastidores tem, né? E nós estamos este ano trabalhando no primeiro mês agora a história de Esther, né? E quando eu li a história de Esther, eu vi o preparo dela, né? Imagine, pra gente preparar um chá, às vezes a gente leva 2 meses, no máximo, né? Imagine uma pessoa se preparar 1 ano inteirinho, né? Para alcançar um objetivo dela. Por quê? Porque atrás do objetivo de Esther tinha o objetivo de Deus. Assim como através de um chá sempre tem o objetivo de alcançar uma vida, né? Esther também ela estava passando por aquele preparo, porque tinha um objetivo ali. O objetivo era cuidar do povo, né? Não deixar que o povo judeu, naquele momento, ele sofresse, né? Porque eles estavam imcativos, né? Então, havia uma intenção de Deus naquele preparo. E ela ficou ali se preparando 12 meses, imagina, né? Ela já era, a Bíblia diz que ela já era bonita. Mas mesmo assim, ela teve que passar por aquele processo de 12 meses de cuidado, de preparo. Aí eu penso, quantas vezes a gente não desiste na primeira semana de fazer alguma coisa? Né? Quantas vezes a gente se cansa, acha o fardo pesado, porque a gente está se preparando para fazer alguma coisa, daqui a pouco a gente já desiste, fala, não quero mais, não vou fazer, né? Mas Esther não, Esther estava ali, né? Com o coração voltado para aquela situação que ela foi colocada, porque o servo ali do rei, ele avistou, achou que era bonita e colocou ela no meio das jovens virgens, né, que deveria ser apresentada ao rei. Mas ele já havia achado bonita. E ela começou a se preparar para aquilo. Por quê? Porque ela tinha no coração o desejo de cuidar do seu povo. E nós também temos, né, que perseverar quando a gente tiver no coração o desejo de fazer algo para a obra de Deus. Seja um chá, seja uma visita, o que for, nós não devemos nos abalar com as coisas que vão aparecer, né? Temos que nos preparar, nos colocar, nos revestir de coragem, assim como Esther foi. E ela, além de tudo, ela não contou a origem dela, a origem do povo dela. Ela guardou para ela aquele segredo. Mesmo quando ela foi a escolhida pelo rei, ela não deixou o desejo subir ao coração dela, digamos assim, o poder, né? Vamos dizer, trocar de palavra, o poder subir ao coração dela. Ela não deixou. Ela não disse, agora eu sou uma rainha, né? Ele não vai ter poder de fazer nada contra mim e eu vou dizer quem eu sou. Não, o tio dela, que era a pessoa que cuidava dela, que havia criado, Mardoqueu, ele disse para ela não contar quem ela era e não contar quem eles eram, né, até o momento certo. E ela fez isso, né? Ela não deixou o poder subir a cabeça, porque muitas vezes quando nós temos alguma coisa assim que já nos eleva, nós já ficamos, né, desdenhando de outras pessoas, falando, agora eu posso fazer o que eu quero porque eu já sou uma pessoa importante. Ela não. Apesar da importância dela ser escolhida como a nova rainha, né? Ela foi sucessora de Vasti, que havia sido tirada do poder. Ela, com todo esse poder que ela tinha na mão, ela se manteve simples, né? Ela se manteve ali, esperando a hora de Deus. Porque havia um plano na vida de Esther. Quando a gente lê a história, por ler a história, a gente fala, nossa, que engraçado, né? A pessoa chega, é uma sortuda, né? Chega, bonita, aí ela aparece lá, de repente ela é escolhida para substituir a rainha como nova rainha, né? Foi feita a nova rainha. Nossa, que mulher, né?
Que mulher sortuda, mas ela não. Ela sabia que havia um plano de Deus na vida dela. E ela se manteve no lugar certo e na hora certa. Ela fez as coisas conforme Deus foi falando ao seu coração, né? Ela sempre consultava, ela não deixou de consultar aquele que tinha cuidado dela espiritualmente, né? Aquele que cuidava dela. Ela não deixou de ir tomar conselhos com seu tio. Né? E quando ele soube que ia acontecer um levante contra o rei, né, ela avisou, ela já usou isso para favor do povo dela. Ela falou, bom, se ele sabe disso, agora eu vou falar com o rei e ele vai ganhar, né, digamos assim, vai ganhar pontos com o rei. Né? Mas como sempre vai existindo obstáculos na nossa vida, os obstáculos vão aparecendo, na vida deles também apareceu. O rei, né, favoreceu Mardoqueu. Só que os demais, os de fora, eles já tinham, sempre tem, né, aquelas invejas, como na nossa vida. Quando você é elevado um pouquinho mais, as invejas aparecem. Então as pessoas foram contra Mardoqueu. Ele se vestiu de saco, né? Porque ele estava o quê? Desanimado. Né? Ele se vestiu de saco e ficou lá na sua tristeza. Esther, quando ela descobriu a tristeza do seu tio, aquele que ela amava, o que ela fez? Ela teve ideias. Mas essas ideias, eu creio, que foram colocadas no seu coração por Deus. Eu creio assim, vendo a história de Esther, eu creio que foram colocadas por Deus. Situações. E muitas vezes a gente lendo a história e coisas que acontecem na nossa vida, a gente fala, mas será que isso é de Deus? E agora, faço ou não faço? Mas para você descobrir, para nós descobrirmos se aquilo que ele está mandando fazer é dele ou não, nós temos que conhecê-lo. E ela conhecia Deus. Ela vinha de um povo que conhecia Deus. Então nós temos que buscar isso também, conhecer a Deus para descobrir quando é uma ação vinda de Deus ou não. Porque se nós lemos essa história é até meio complexa, né? Uma moça judia, de repente vai para um palácio, fica se preparando 12 meses para ser feita rainha de um povo que não era o seu povo. Né? Porque hoje em dia a gente usa muito aquilo lá, não os ex de julgos desiguais, né? As pessoas olham isso, então eu lembrei quando eu estava falando isso aí, eu falei, não, Esther, é uma situação para a gente olhar, não, ela está se juntando em julgo desigual, né? Porque não era o povo dela, o rei não era do seu povo. Mas o que acontecia? Havia ali um plano de Deus na vida dela. Para quê? Para ela continuar cuidando do povo de Deus. Ela era o elo entre o rei, né? Ela era o elo entre o Deus e o povo dela, para que o rei não se levantasse contra o povo. Não continuasse escravizando o povo. Né? E nós temos visto tantas pessoas escravizadas, né? E não damos ouvido à palavra, não sabemos até onde vai a vontade de Deus, porque nós não buscamos, nós não nos firmamos muitas vezes. E é isso que nós temos que fazer nesses últimos dias, né? Nos revestir de coragem como ela. Né? Revestir de coragem, porque se ela contasse de onde ela viria, poderia acontecer alguma coisa com ela. Porque o rei, ele não tinha compaixão, porque ele tirou Vasti, que era sua primeira esposa, ou uma das esposas, a rainha, só porque ela não se apresentou diante dele, na hora que ele chamou. Né? Ele chamou a sua esposa, ela não se apresentou, ele já tirou ela dali. O que ela poderia fazer com Esther quando descobrisse que ela era judia? Mas o que ela fez? Ela confiou que Deus estava com ela. E é o que nós devemos fazer, é confiar. Ter essa coragem de Esther, de lutar, né, pela palavra, de lutar por aquilo que nós cremos. Hoje em dia está muito difícil, né? Hoje em dia está muito difícil. Eu estava vendo algumas coisas e eu falei assim, as pessoas estão pensando que igreja fechada é o começo da perseguição. O começo da perseguição é nós não podermos abrir a nossa boca. Porque tem muitas situações hoje em dia que está se levantando que nós não podemos abrir a nossa boca. Você não pode falar contrário. Você não pode falar contrário. Então, aí eu falei assim, então perseguição não é fechar a porta de igreja. Perseguição é calar a nossa boca.
Porque as coisas que têm aparecido nesses dias, ela tem calado a nossa boca. Porque se você se levantar e falar que não é certo, que não está na Bíblia, que não está na palavra, você pode sofrer muitas coisas. E nesses momentos nós temos que lembrar de Esther. Ela, na hora que ela precisou dizer quem ela era, ela não teve medo. Na hora que ela precisou dizer quem ela era para o rei, ela não teve medo, porque ela sabia que Deus estava com ela. E nesses momentos que nós temos que defender a palavra, né, a palavra que nós cremos, nós também devemos saber que nós temos um Deus que está conosco e que não vai nos deixar independente do que as pessoas pensem, do que elas falam. Porque tá difícil, não sei se vocês têm reparado isso, ou só eu, ou tem reparado isso, que tá difícil as pessoas abrirem a boca para afirmar aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. Tá difícil você falar, não é certo, não deve ser feito, eu creio o contrário. Você vira chacota, né? Você é escorraçado, você é cancelado, mas você não pode falar. Você tem que aceitar tudo que está vindo contrário àquilo que nós cremos. Por quê? Por quê? Porque há um domínio satânico nessa situação. Há um domínio satânico nessa situação. Assim como as pessoas queriam dominar o povo judeu naquela época, eles estavam cativos, eles estavam feitos escravos, as pessoas também, hoje em dia, eles querem escravizar a nossa mente e as nossas palavras. Você não pode, você não deve levantar a sua voz e falar a tua opinião. Mas nós temos que crer que o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. É a verdade. É o Deus da verdade. Então, nós temos que crer como Esther. Ela, na época que ela tinha que assumir que ela era judia perante o rei, o que ela sugeriu para Mordecai? Um jejum. Ela faria o jejum ali, no palácio, e ele faria com o povo lá onde eles estavam. E o que é isso? É um preparo, como no começo eu falei, é um preparo. Primeiro ela se preparou para depois enfrentar a situação. É o que nós temos que fazer. Ela não teve medo de abrir mão daquilo que ela tinha conquistado, porque ela já estava preparada. Ela não pensou no palácio, nas riquezas que ela tinha conquistado. Ela abriu mão. Ela abriu mão das suas riquezas, do seu palácio, pelo seu povo, pelo povo de Deus. E traz também, isso daí tipifica a vida de Jesus. Ele não teve medo de abrir mão do seu reino celestial, do seu palácio celestial pela nossa vida. Ele não teve medo. Ele sabia que ele tinha que cumprir a palavra de Deus também. Aí ele veio, morreu na cruz pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, sem olhar para trás, assim como Esther fez, sem olhar o que ela ia perder. Ele também, sem olhar o que ele perdeu naquele momento, porque Jesus ele nunca perdeu, mas naquele momento, enquanto ele se fez homem, até o momento que ele morreu na cruz, ele havia perdido toda a sua riqueza, toda a sua realeza. Mas nós sabemos que foi pelo nosso bem, que hoje ele está reinando novamente. Ele nunca deixou de ser rei, mas naquele momento ele estava vivendo como homem. E hoje ele está reinando novamente. Então, Esther, ela traz, há uma ligação na história de Esther e de Jesus nessa parte, de não ter medo do que nós vamos perder para levar em frente a palavra de Deus. É complicado, porque muitas vezes você sai machucado pelas palavras que as pessoas falam para você, elas te diminuem, mas isso não é importante, porque na presença de Deus você é exaltado. Você é exaltado na presença de Deus, não importa quem te diminua, porque cada dia mais vai ficar mais difícil. E nós vemos, e às vezes nós temos medo de perseguição, de você não poder ler a Bíblia, de você não poder carregar a Bíblia, ou de você não poder abrir a porta da igreja, mas eu acho que o mais difícil vai ser quando calarem a tua voz, calarem a nossa voz, e a gente não poder dar a nossa opinião baseado na palavra. Ter que aceitar o que as pessoas estão impondo nas nossas vidas nos dias de hoje. Isso é muito difícil, é muito dolorido,
mas nós temos que nos levantarmos, nos pegarmos, né, com a palavra, conhecermos a palavra, buscarmos a palavra, né, e sabermos que se o Senhor prometeu vitória, Ele vai dar vitória, não importa quem esteja, né, contra nós. E tem também, né, algumas características de Esther. Esther, ela foi uma mulher de coragem, né? Ela não fugiu ao chamado de interceder pelo seu povo. Ela foi uma mulher de sabedoria, né? Porque ela teve sabedoria, ela teve disposição para ouvir a voz de Deus. Ela foi uma mulher de humildade, porque mesmo sendo rainha, ela não foi egoísta e agiu em favor do seu povo. Esther foi paciente, uma grande intercessora e protetora do povo de Deus. Um grande exemplo de como devemos agir diante das crises e provocações. Porque muitas vezes nós nos sentimos provocados, né, pelas situações que têm se levantado, né, de governos, de gêneros, de outras tantas coisas que têm aparecido, que a gente às vezes até fala, nossa, de onde está vindo isso? De onde está saindo isso, essas histórias, né? Mas aí você vai ver que é verdade, as pessoas estão realmente comprando essas ideias erradas, estão comprando essas ideias que vão contra a palavra de Deus, né? E nós temos que nos cuidar para não sermos, né, também enredados por isso. Né? Tem muitas pessoas que estão falando, é o fim dos tempos, no final do tempo haveria apostasia, o amor de muitos esfriaria, né? E sim, a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar para Jesus voltar, mas eu sei que cada dia mais as coisas vão piorar, porque a palavra diz isso, né? Porque muitas coisas vão ser pior do que nós estamos vivendo. Então vocês imaginem, se o que nós estamos passando já é difícil, imagine, né, se Jesus não voltar no nosso tempo agora, para gerações futuras, como será? Né? Um povo para se fortalecer, para se criar um povo forjado na palavra, né? Como vai ser difícil para os pastores, para as igrejas, para forjar um povo realmente, né, ali solidificado na palavra, né? Vai ser muito difícil, porque as coisas estão se misturando, havendo né, uma coisa assim, não, você é cristão, mas você pode isso, você é cristão, mas você pode aquilo, a graça, né, tem tomado muita conta das coisas para poder haver uma mistura de costumes, uma mistura de verdades por inverdades. Nós temos visto isso, quem tem se atentado para o que tem acontecido, nós temos visto muito isso, né? Que a nossa boca, muitas vezes, as pessoas têm tentado calar a nossa boca com coisas que, você não ama, né? Você não aceita, você não ama, mas não é isso, não é o amor pela pessoa, né? Não é o amor pelas coisas, não é o amor pelas pessoas que estão praticando, é o amor por deixar de amar as coisas que elas estão querendo que a gente ame, que a gente aceite. É muito difícil, né? Vai ficar mais difícil ainda, não se iludam, né? Que as coisas vão ficar mais difíceis, mas nós temos que ter um alvo, nós temos que ter um alvo mesmo, nós temos que chegar lá. Né? Então não importa os espinhos que nós vamos ter que tirar das nossas pernas até chegar lá. Nós vamos passar por caminhos espinhosos ainda. Nós vamos passar, não pense que vai ser tudo só rosas. Mas tem uma coisa, né, que nós temos certeza, é que a gente vai chegar, como o pastor disse esses dias, do outro lado, né? Quando nós estivermos do outro lado, tudo isso vai ficar para trás. Mas até nós chegarmos lá, é uma corrida, uma caminhada cheia de pedras, cheia de espinhos, né? Mas nos traz alegria também, porque quando nós vemos Deus agindo, nosso coração se alegra, né? Demora às vezes para Ele agir, né? Demora para a gente ver o resultado, mas quando a gente vê que Ele age, o nosso coração se alegra, e Ele tem prazer nesta alegria. Eu creio que Ele tem prazer nessa alegria quando Ele vê o nosso coração satisfeito por uma coisa que Ele realizou, uma promessa que Ele cumpriu nas nossas vidas. E eu creio que nós vamos aprender a buscar mais ao Senhor. É o que eu tenho feito, é o que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, me ensina a te buscar.
Senhor, me ensina a ter essa comunhão contigo. Senhor, me perdoa pela minha negligência, pela palavra. Me perdoa, Senhor, porque eu quero estar do outro lado. Eu quero cantar do outro lado, Senhor. Não importa o que eu vou passar agora, mas eu quero passar contigo, Senhor. Eu quero me alegrar na sua presença. Eu quero me alegrar na sua presença, Senhor. Eu quero enfrentar de alma lavada, como Esther fez ali. Se preparou, entrou para um reino que não era dela, para um povo que não era dela, mas defendeu o seu povo, o povo de Deus. E essa união é que eu desejo que a gente tenha. Essa união do povo de Deus. Eu desejo que nós tenhamos. Não importa a placa de igreja, mas a começar na nossa, a começar no nosso povo. Eu desejo viver uma igreja que completa. Uma pessoa completa a outra, que busca conselho, que recebe amor, que recebe cuidado. Eu desejo viver essa igreja aqui na terra ainda, porque eu sei que depois vai ser muito lindo, eu imagino que vai ser muito lindo a nossa comunhão, a nossa alegria quando estivermos do outro lado. Mas eu ainda desejo, no meu coração, de viver essa igreja participativa, um povo que defende a palavra, que se alimenta dessa palavra, um povo unido. Amém? Então, que a gente comece com pequenas coisas, como chá, como pequenas reuniões, mas o dia que a gente puder novamente se reunir, não assim virtualmente para tomar um chá, mas que a gente possa estar ali, falando, estamos aqui firmes, vamos junto, vamos junto, vamos vencer essa batalha, uma orando pela outra, ajudando nas necessidades, nas pequenas necessidades, nas grandes necessidades, mas ali, para que os momentos que a gente se junte, nós tenhamos motivos de alegria, nos chás que ainda nós teremos, fisicamente, nos chás que ainda nós teremos juntas, eu creio, que nós estaremos juntas, eu creio, resgatando tudo aquilo que a gente tem perdido, resgatando tudo aquilo que a gente tem deixado, o cansaço, as preocupações, essas coisas que têm aparecido, essas coisas que têm deixado, nos feito reféns da ansiedade, da depressão, tirado o sono. Eu sei que nós vamos estar juntos e falando, estamos aqui, vencemos. Vencemos. Aquelas que não estarão mais aqui, algumas nós já perdemos, mas as que estiverem ali, as que se encontrarem ali, vamos falar, estamos aqui, até a hora que Deus quiser que nós estejamos, nós vamos estar, orando umas pelas outras, cuidando umas das outras. Eu quero que você receba, do fundo do meu coração agora, todo o amor que eu tenho, que eu gostaria que nós estivéssemos repartindo agora uma com as outras, abraçando verdadeiramente, abraçando, conversando, repartindo, rindo, como sempre nós fizemos quando estávamos reunidas, mas isso não vai demorar, calma aí, já nós vamos estar juntos. Eu creio que em nome de Jesus, nós estaremos juntas, nós vamos nos alegrar, nós vamos fazer um chá caprichado, da hora mesmo, da horinha, e vamos nos alegrarmos na presença do Senhor. Haverá uma visitação muito grande do Espírito Santo neste dia, porque a nossa alegria vai ser tanta, nossa alegria vai ser muita, e haverá uma visitação, haverá um renovo, pessoas sendo transformadas. Nós vamos tirar tudo isso que tem nos causado peso nesses dias. Amém? Amo vocês. Queria muito estar com vocês agora, mas vamos esperar que já estaremos juntas. Amém?